Bom, dativa, lembra da promessa? Esqueça. Dativa não cai no vestibular. Você, vestibulando, que chegou até essa parte do vídeo, ou me assistiu em velocidade mais alta, né, até aqui, e viu, né, que onde é que está essa história da dativa nesse vídeo, deixa eu ir para frente para saber, chegou aqui, ó, ligação dativa, tá? Vou até voltar para a tela. Tá bem claro, dativa não cai no vestibular, tá? Puxa, mas eu aprendi dativa, tal. Tudo bem, respeito os colegas que gostam de ensinar com a dativa, mas ela não ajuda na hora da prova, ela não serve para nada e muito aluno sofre com ligação dativa. Então, tem um grande recado para você. Esquece a dativa não vai cair na sua prova, tá? E finalmente, tem algumas coisinhas que não vão caber no vídeo de hoje, tá? A gente precisa saber que existe uma coisa chamada ressonância, existe uma coisa chamada contração e expansão do octeto, que eventualmente pode aparecer nas provas do Enem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre expansão do octeto hoje, num exercício que a gente vai conseguir resolver sem ter estudado a expansão do octeto ainda, tá? Mas eu preciso que você combine comigo esses 7 passos aqui para que você, né, consiga montar, né, as estruturas de Lewis. Eu vou revisar eles com vocês, tá? Então estão aí na tela, a fórmula molecular vai ser dada, quem segue a regra do octeto é carbono, oxigênio, nitrogênio e flúor, o hidrogênio tem que ficar sempre com 2, esquece o papo de valência, a gente não vai precisar dele, tá? Esquece ligação dativa, tá bem? Ressonância é um assunto para um outro vídeo, gente, não cabe na aula de hoje. Existe um roteiro para você montar as estruturas de Lewis. Esse roteiro para montar a estrutura de Lewis eu vou deixar disponível para vocês, tá? Aqui num link, tá? No nosso vídeo, está escrito ali roteiro para montar a estrutura de Lewis. Tá? Assim você pode simplesmente baixar esse roteiro se você chegou nessa parte do vídeo ou se você já viu que tinha esse link aí embaixo, é para isso que nós vamos usar o roteiro que aparece aí, tá bom? Então você tem que, repara comigo, ó, montar o esqueleto da molécula, contar o total de elétrons de valência da molécula, distribuir os elétrons de valência sempre aos pares e eventualmente você vai precisar ajustar os elétrons de valência para que os átomos de hidrogênio fiquem com 2, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor fiquem com 8 e os demais elementos a gente vai combinar de ver durante os exemplos, tá certo? Uma dica, lembrar, né, que eventualmente pode precisar de contração ou expansão do octeto e um conceito chamado carga formal. Carga formal tem um vídeo meu para você assistir aqui no canal, se você procurar você vai encontrar um vídeo de carga formal aí, certo? Muito bem, então eu vou fazer exemplos agora de como é que usa esse roteiro com vocês. Aí, pessoal, eu preciso que você baixe o roteiro que está aí, né, no link para você poder acompanhar o vídeo comigo de maneira mais prática, tá certo? Não custa nada você baixar e deixar aberto num cantinho para você poder acompanhar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer o meu exemplo aqui. Ups. Esse aqui. Agora foi. Pronto. Vamos lá fazer os nossos exemplos, ó. Lembra que lá no começo da aula tinha a fórmula N2? Como é que monta esse N2 usando todo esse roteiro que aparece aqui em cima? Tá? Montar o esqueleto da molécula, contar o total de elétrons de valência, distribuir os elétrons de valência sempre aos pares, ajustar os elétrons de valência para que os átomos de hidrogênio fiquem com 2, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor fiquem com 8 elétrons, tá? Então vamos lá. Esse exemplo do nitrogênio. O nitrogênio, ele é do grupo 15, eu tinha falado isso, e ele tem 5 elétrons de valência. Então, 2 vezes 5 elétrons, isso nos dá um total de 10 elétrons de valência. Isso é o total de elétrons. 10 elétrons de valência, a gente vai escrever assim, ó, N, tracinho N. Isso é o esqueleto da molécula, é o mínimo que eu preciso desenhar.
Daí eu vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, sempre aos pares, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho então agora, olha bem na tela, 10 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10. Estão aí os 10 elétrons. Mas essa não é uma boa estrutura de Lewis, porque esse N está com 6 ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse N também está com 6 ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse parzinho e jogar para cá. E esse parzinho jogar para cá. Se eu fizer isso, a gente gosta de falar que a gente tomba o parzinho, nós vamos ter N, esse ficou, esse já estava. Seria fazer isso aqui, olha para cá, gente, que legal, ó. Pegar esse parzinho e colocar aqui, pegar esse parzinho e colocar aqui. Fazendo isso, tá certo? Você vai ter 8 para cada N. Repare. Só que quando a gente coloca o parzinho entre os átomos, a gente coloca ele como tracinho, que é o par ligante. Então, na verdade, isso que estava aqui e isso que estava aqui antes, e isso aí dava 8 elétrons para cada um, quando eu coloco eles aí no meio, eu fico então, repara, com 8 elétrons ao redor desse N, lembre que cada tracinho são 2, e 8 ao redor desse N. Essa é a estrutura de Lewis do N2. Se você quiser fazer a fórmula eletrônica, tá tudo certo. É só tirar os tracinhos e colocar pontinhos. Então vamos fazer comigo, ó. Se eu quiser fazer eletrônica, só vou fazer nessa eletrônica, tá? Copia. Borrachinha, olha na tela, atenção na tela. Tira e coloca os pontinhos. Pronto, ó. Exatamente aquela figurinha que eu fiz no começo da nossa aula de hoje, tá? E é assim que se monta a estrutura de Lewis, tá? Essa é a maneira de montar a estrutura de Lewis. Eu vou repetir para vocês o passo a passo daquele roteiro que aparece aí, tá? A gente escreve o esqueleto mínimo, a gente conta os elétrons de valência, esse passo é super importante, por isso que ali em cima, olha, eu marquei ele com um asterisco, para você não esquecer, tá? De contar os elétrons de valência. Esse é o erro mortal, o aluno às vezes erra o exercício, aí a gente vai ver, puxa vida, né? Por que ele errou o exercício? Aí quando a gente olha, o aluno não contou os elétrons de valência como eu estou mostrando, né? Ele fez de um outro jeito, da cabeça dele, um outro jeito que ele inventou, um outro jeito que ele aprendeu e esqueceu de seguir à risca esse método. Se você seguir esse método à risca, você não erra a estrutura de Lewis, tá? Vou fazer...